O século perdido é uma lacuna de 100 anos registrada na história. É como se todo esse período tivesse sido simplesmente apagado. Os acontecimentos dessa época são tão importantes e relevantes que são absolutamente proibidos pelo governo mundial. Todos que buscam informações sobre isso devem ser imediatamente dizimados. A verdadeira história do mundo precisa permanecer em segredo. Mas a realidade está cada vez mais próxima de ser desvendada. E se notarmos bem, Oda já revelou muitas nuances desse período sem que nós sequer notássemos. Mas com os acontecimentos recentes, tudo ficou muito mais claro. A verdade é que desde 2002 já sabemos qual foi o último confronto durante o século perdido. Já sabemos como e onde o lendário Joy Boy foi derrotado por Imu-sama. Essa é a esquecida, mas não apagada, Batalha de Shandora. Nessa teoria eu vou reunir todo o conhecimento que temos sobre ela até agora e te provar a verdadeira profundidade e significado dessa batalha, que finalizou a Grande Guerra durante o século perdido, culminando na queda de Joy Boy, na ascensão de Imu-sama, em nuances da vontade dos D e muitos outros segredos conectados a esse período do passado, né? Eu sou o Lipe, esse é o canal Chapéu de Palha e você é aquele gente fina que vai deixar aquele like, se inscrever no canal se não é inscrito e vir comigo através dessa belíssima vinheta. Let's go! No capítulo 272 de One Piece, Nico Robin se depara com as ruínas de Shandora, onde ela encontra um dos poneglyphs que contam a história do mundo. Através das informações presentes na pedra, a arqueóloga descobre que essa incrível cidade foi destruída em uma antiga batalha contra o inimigo, termo que até então, até o momento, era impossível de relacionar com Imu, visto que o próprio só foi ser introduzido mais de 15 anos depois, quase 700 capítulos após esse momento, no 906. Mas de uma coisa tínhamos certeza. Pouco a pouco, a semente de quem foi esse inimigo germinaria nos revelando a verdade afundada nesse século esquecido. Tempos depois, descobrimos que 20 reinos do passado se uniram para fundar o governo mundial. E ali já estava mais claro quem seria o inimigo. Essa aliança, que simplesmente apagou grande parte da história do mundo. Então, no capítulo 395, temos o poderoso discurso do Professor Clover, que se conecta diretamente com essa informação obtida pela Robin, que inclusive também é o prenúncio do que veremos acontecer com Hara. Shandora teve uma tentativa de destruição de todos os seus livros e a história da cidade foi completamente apagada. Clover menciona que a criação dos poneglyphs é justamente para que essa informação seja passada adiante e não destruída como aconteceria se fossem expressas em papel. O lendário arqueólogo menciona como um poderoso reino antigo enfrentou um poderoso inimigo no passado e foi derrotado. Aqui se torna ainda mais claro que aquele inimigo que destruiu Shandora foi exatamente o mesmo que apagou o reino antigo da história. Detalhe, há 400 anos, Shandora era uma região que, apesar de ser habitada por Shandians, uma raça celeste, estava na superfície terrestre. Então é bem provável que 800 anos essa região também estivesse ali, mas tenha essa informação em mente, tá? Porque uma ilha que mudou uma vez de lugar pode ter mudado uma outra. Enfim, o fato de Shandora ter um poneglyph indica uma aliança com um ano no passado para defender essas pedras, tal como Zou, Alabasta e a Ilha dos Tritões. Todos esses parecem conectados e afiliados ao grupo de Joy Boy no passado. É certamente a aliança que há muito tempo atrás enfrentou aqueles que se tornariam o governo mundial. O detalhe interessante aqui é que a Robin comenta que pelo menos um poneglyph está em Shandora, mas a verdade é que um dia todos estiveram lá. E agora a gente vai começar a perceber como a batalha de Shandora é importante e como nos detalhes, sem falar nada, na miudeza, o Oda passa muita informação importante. Nós sabemos que o poneglyph que está no centro do grande sino de Shandora é um dos que fazem parte do Rio Poneglyph, as 9 pedras ancestrais que combinadas revelam a verdadeira história desse mundo. Para quem não se lembra exatamente, temos 3 tipos distintos de poneglyphs. Os históricos, que revelam a história antiga desse mundo, bem como mensagens escritas por povos antigos. Esses são os 9 que compõem o Rio Poneglyph. Também temos os instrucionais, que contêm pistas e informações sobre a localização dos poneglyphs históricos. E para finalizar, os Road Poneglyphs, que são as 4 pedras
Predas, que são as 4 pedras que combinadas permitem que Leftdale seja localizada. No que diz respeito à importância, o Rio Poneglyph e os Road Poneglyph são mais relevantes que os instrucionais, né? Eles são a chave para entender a história do mundo e chegar a Leftdale, que chegando lá você também vai ter a história do mundo, né? Ou seja, temos 13 pedras fundamentais para mudar esse planeta e é importante a gente manter isso em mente. Logo mais, a gente vai chegar num detalhe bem legal em relação a isso. Essa pedra histórica que a Robin acha revela a localização da arma ancestral Poseidon e algumas informações que ainda se mantêm em segredo de nós. Nós somos aqueles que tecem a história com a reverberação do grande sino. O que é muito interessante de notar aqui é que esse poneglyph muito provavelmente não foi o único na história de Shandora. Na verdade, a grande cidade do ouro parece ter originalmente acomodado e preservado todas as 9 pedras ancestrais que formam o rio Poneglyph. Logo acima do altar onde temos esse que a Robin encontrou, existem exatamente 8 buracos, 8 espaços visíveis em forma de cubos. E se pegarmos a proporção desse gigantesco monumento dourado, percebemos que o tamanho de cada uma dessas janelas é exatamente o encaixe perfeito de um Poneglyph. É como se esses espaços fossem de fato feitos para acomodar essas pedras ancestrais, tal como vemos na base do sino. Outro ponto super interessante é notarmos que a Robin, durante o arco de Skypiea, menciona que o grande sino de Shandora era cercado por 4 importantes altares que não tiveram sua importância justificada até então. E seria apenas uma coincidência que temos exatamente 4 Road Poneglyphs? Parece que não. Algo que é muito importante de mencionar aqui é a própria origem dos Poneglyphs. Nos foi dito que o clã Kozuki foi o responsável pela concepção dessas pedras indestrutíveis, certo? Certo. Mas você já reparou que em absolutamente todas as menções nunca foi dito que os Poneglyphs foram criados especificamente em Wano? Durante todo o arco do país, tivemos inúmeras oportunidades para que essa informação de que os Poneglyphs foram criados em Wano tenha sido confirmada, mas em nenhum momento isso aconteceu. A confirmação continuou sendo: o clã Kozuki criou documentos indestrutíveis chamados de Poneglyphs. Inclusive, muitos pensaram que iríamos descobrir como essas pedras foram feitas e até mesmo a fornalha usada para sua concepção, mas nada. O detalhe é que as fronteiras do país foram fechadas durante o século perdido, o que permite com tranquilidade que o clã Kozuki viajasse entre diversas terras e tivesse certa influência em outros territórios. Isso se torna ainda mais evidente quando paramos para pensar que existe uma aliança poderosa entre o país e várias outras regiões do planeta. Então o que impede que os próprios artesãos de Wano tenham sido responsáveis por construir os Poneglyphs, só que em outro lugar? Em Shandora, talvez? E além do mais, você lembra exatamente como essa lendária região dos samurais era chamada há muitos e muitos anos atrás? Exatamente, o País do Ouro. Metal que simplesmente não parece tão relacionado ao Wano, diferente de Shandora, onde podemos ver a clara abundância desse material. Será que, assim como foi mudada de região uma vez, Shandora antigamente foi parte de Wano? Se notarmos o mapa, parece até que ela foi recortada e estrategicamente posicionada em Jaya, né? A própria estrutura de Wano, com cada uma de suas terras ali, possuindo um clima e estações próprias, com o país parecendo um verdadeiro recorte de montagem pensada, algo construído, e planejado para ser como é, não parece nada absurdo a gente imaginar que uma parte da ilha de alguma maneira, e existem tantas nesse universo, tenha sido retirada dali e transferida para outro canto do mundo, talvez até como forma de esconder o que era muito valioso para eles. Sabemos que a antiga Wano era muito maior, pelo menos 3 vezes maior que a atual. Não seria de se surpreender que uma parte de seu território tivesse sido movimentada, por assim dizer. É muito provável que em alguma altura do passado, Shandora, a Cidade do Ouro, fosse parte de Wano, que há muitos séculos era conhecido como o País do Ouro, por mais que não tenha se mostrado uma região com esse material. Essa é certamente uma alcunha que ainda precisa de resposta. E se não quiser ir tão longe, como Shandora era a parte de Wano, apesar de ser uma possibilidade bem real, existem outros caminhos mais pé no chão, tipo Wano ter exportado para Shandora todo esse ouro que vemos na cidade. O fato é que alguma relação entre os dois realmente existe.
Nem que seja uma coisa meio doida, tipo, ó, a gente vai dar essa quantidade exorbitante de ouro pra vocês e vocês vão defender essas pedras aí que a gente criou, é indestrutível e... Vocês ficam com ouro, protegem as pedras, show, defende os pedregulhos aí e tá tudo certo, leva a nossa grana. Não, enfim, possibilidade. O que temos aqui é o seguinte... Com esses 4 templos e esses 9 espaços perfeitos para as pedras históricas, parece que Shandora foi uma região que guardou o rio Poneglyph completo e os 4 Road Poneglyphs, o que perfeitamente teria levado o inimigo a invadi-los e atacá-los no passado. Os 13 Poneglyphs mais importantes, com a localização para Leftale e a verdadeira história do mundo, estavam reunidos em um só lugar. Nessa altura, devido à criação dos Poneglyphs, a aliança de Joy Boy já reconhecia que seu futuro terminaria em derrota. Pelo menos, por agora. Esse foi provavelmente um dos eventos finais da grande limpeza ocorrida há 800 anos. Quem sabe até a última batalha antes do final da guerra. Se isso for verdade, então também estabelecemos uma conexão direta com Nefertari de Lili. Lembra que Imu disse que ela foi a responsável por espalhar os Poneglyphs pelo mundo em um dia fatídico? Pois é muito possível que a Batalha de Shandora tenha ocorrido com o forte apoio de Lili e a presença da antiga Rainha de Alabasta, que em suas últimas palavras bradou ao mundo: os Poneglyphs devem ser protegidos. Essa ideia dela estar envolvida na batalha é fortemente apoiada pelo fato de Shandora ter lutado exatamente para proteger os Poneglyphs, algo que vemos Calgara mencionar claramente durante o arco. A cidade do ouro de Shandora foi destruída tentando proteger os Poneglyphs. Isso parece ser um denominador comum a todos aqueles que são aliados de Joy Boy. As nações aliadas ao antigo Deus do Sol, como a gente pode ver ao longo da história, né, se arriscaram muito e dedicaram vidas a proteger as mensagens que precisavam ser passadas para o futuro. Por isso é possível que mais gente tenha se unido à Batalha de Shandora, mas segura aí que a gente já vai chegar lá. Quando conectamos todos esses pontos, fica evidente que o objetivo da Batalha de Shandora foi uma tentativa de cumprir a missão que Lili estabeleceu para eles: proteger os Poneglyphs do inimigo. A ideia é basicamente a seguinte: durante o século perdido, o clã Kozuki criou os Poneglyphs que de alguma forma foram enviados para Shandora. Pelo menos os 9 Rio Poneglyph e os 9 Road Poneglyphs foram armazenados na região por um período indeterminado. Tendo noção da ameaça que essas pedras poderiam representar no futuro, Imu-sama e seus aliados perpetraram um poderoso ataque contra a região que ficou conhecida como a Batalha de Shandora. Em meio a esse caos, onde a cidade caiu em ruínas devido à sua derrota, Nefertari Lili, nesse dia fatídico, consegue de alguma forma espalhar os Poneglyphs pelo mundo e manter suas palavras vivas. Os Poneglyphs devem ser protegidos. Nesse conflito que parece ter sido tão determinante para o universo de One Piece, o último dia antes dos Poneglyphs serem espalhados, é possível que o envolvimento de uma figura lendária tenha ocorrido. Se essa batalha era tão fundamental para proteger os documentos indestrutíveis e decidir o futuro do mundo, é completamente plausível e muito provável que o Deus do Sol estivesse presente no embate. E já sabemos o que aconteceu. O inimigo venceu. Joy Boy foi derrotado e Imu ascendeu ao patamar mais elevado do planeta. Como mensagem para todos aqueles que seguiam Nika, o Deus do Sol, tal como Noland e Roger seriam no futuro, Joy Boy foi executado. Mas tal como nessas duas outras ocasiões, o efeito foi o oposto. Com a morte de Joy Boy, é muito provável que sua vontade tenha sido passada através de suas últimas palavras, e com um sorriso no rosto, ele tem inspirado o coração de todos aqueles que um dia o seu sol aqueceu. Em suas últimas palavras, ele permitiu que o seu sonho, que a sua vontade, permanecesse viva. Em demonstração ao luto pela morte de Ace, Luffy badalou o sino de Marineford 16 vezes, uma tradição que até então segue sem explicação. E olha que curioso, 16 é exatamente o número que em Goroase se escreve Imu, mas também Hero, herói. Minha ideia é que Imu-sama executou o Deus do Sol, e os seus seguidores, os seguidores de Nika, como forma de luto, badalaram o sino 16 vezes, criando essa forma de prestar uma homenagem. Calgara menciona que o sino foi criado para mostrar ao mundo que nós estamos aqui.
E essa mensagem não seria extremamente poderosa para os seguidores que ainda restaram de Joy Boy? Apesar da queda de nosso líder, apesar da derrota que sofremos agora, nós ainda estamos aqui. E assim permaneceremos até que num futuro distante Joy Boy retorne e possa trazer o brilho dourado não do ouro, mas sim do sol para todos os habitantes desse planeta. Se olharmos bem, essa pequena construção de Shandora poderia muito bem servir como um palanque de execução, e a criação do sino após a morte de Joy Boy para simbolizar que a vontade dele permanece viva e ainda está aqui é muito poderoso. Esses podem ter sido os eventos finais do século perdido porque ocorreu na mesma época em que Li Li deixou a aliança do governo mundial, recusando-se a prestar o juramento do trono vazio. Também podemos inferir que essa batalha foi travada pelos Shanjins em uma aliança com Wano, mas como se tratava de um embate tão importante, acho que os Homem-Peixe também poderiam estar se envolvendo, assim como os Minks, visto que as raças aliadas a Joy Boy não devem ter poupado esforços nesse combate. Mas a derrota já esperada aconteceu. Agora, indo um pouco mais longe, se olharmos para o mapa de Skypiea, podemos notar que há um gigante antigo retratado vagando por ali. Talvez seja a própria representação do Gigante de Ferro. Talvez por não ter conseguido proteger Joy Boy naquela batalha, ele peça desculpa. Enfim, para fechar o vídeo, um detalhe super intrigante que... pode ter sido um foreshadow absurdo do Oda. Quando Noland descobriu Shandora 400 anos atrás, mas ela sumiu por ter sido lançada aos céus por um knock upstream, ele sugeriu um motivo para não encontrar mais a ilha. Em seu conto, essas foram suas últimas palavras antes de ser executado. Eu já sei, a Cidade do Ouro deve ter afundado no mar. Skypiea, tão menosprezada por tantos, é um arco muito importante que só vai se tornando ainda mais relevante ao passo que informações quentes vão sendo reveladas em One Piece. Eu espero que cada vez mais, tá, cara, todo mundo note, as pessoas notem aí, né, como esquipar esse arco é um erro, cara, que pode te custar muito caro. Pode te custar um entendimento muito mais aprofundado da obra e nuances que são extremamente importantes. Então, se você esquipou Skypiea, faz isso não. Volta lá, lê Skypiea. Confia em mim, tá? Enfim, esse foi o vídeo, essa foi a teoria, a base para ela foi do Joe, tá? Tá aqui na descrição, mas como sempre, fiz 1 milhão de acréscimos que eu julgo serem bem interessantes e que dão também um tom ali, dão um dom a mais do vídeo. Galera, muito obrigado por todo mundo que me acompanhou até aqui, tá? Não esquece daquele like que ajuda pra caramba e de deixar um comentário também falando o que você achou da teoria, o que você consegue acrescentar à imaginação de vocês, à criatividade. Esse espaço dos comentários é pra vocês despejarem isso, tá? Mano, manda aí, a gente adora ler e tamo junto, beleza? Like, se inscreve e a gente se vê sem sombra de dúvidas num próximo vídeo. É isso, galera. Valeu!